Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 30 sobre quadriláteros notáveis. Na última aula, nós iniciamos o tema de quadriláteros, né? Só que a gente focou muito mais em como são feitas classificações no geral, para a gente tratar de classificações na matemática. Vocês já fizeram algumas classificações, já viram algumas classificações, como no caso dos triângulos, dos polígonos convexos e não convexos, dos polígonos em relação à quantidade de lado, etc. Agora a gente vai classificar os elementos de acordo apenas os quadriláteros, de acordo com uma característica em especial que define o que são quadriláteros notáveis. E dentro dos quadriláteros notáveis, a gente vai observar algumas características que alguns deles têm, que separam eles em outros grupos. E eu vou dar uma pincelada assim, passa bem por cima, algumas propriedades interessantes que surgem dessas características, ok? Bom, primeiramente, a gente tem que definir o que são quadriláteros notáveis. Por que notáveis? Então, os matemáticos antigos, né, que tinham essa mania de ficar inventando coisa e estudando, e aquela curiosidade de saber por que uma coisa acontece, ficar explorando os conceitos, eles perceberam que, estamos falando apenas de quadriláteros agora, quando um quadrilátero tem dois lados paralelos, ou um par de lados paralelos, o que é isso? Um lado aqui, paralelos, eles nunca vão se encontrar, certo? Então tem aqui dois lados paralelos ou um par de lados paralelos. Então eles perceberam que quando um quadrilátero tem essa característica, eles apresentam algumas propriedades especiais. Em especial, então eles chamaram esses quadriláteros de quadriláteros notáveis. Portanto, como que a gente define um quadrilátero notável? Ele tem pelo menos dois lados paralelos, ou falando de outra forma, eles têm um par de lados paralelos. Pode ter dois? Pode. Ele é quadrilátero, ele pode ter os quatro lados paralelos, 2 a 2? Pode. Bom, então essa é a nossa definição de quadriláteros notáveis. Vamos para o próximo. Quem são esses quadriláteros notáveis? Alguns vocês já estudaram, já conhecem. O trapézio. A definição do trapézio é: ele possui um par de lados paralelos. Se ele tem um par de lados paralelos, ele é um trapézio. Há uma coisa muito importante aqui. Todos os quadriláteros notáveis são polígonos convexos. Ou seja, eles não têm aquela parte para dentro assim, certo? Porque um trapézio, ele pode ter, um polígono pode ter pares de lados paralelos, só que ele pode ter aquele corte sim para dentro, ou não pode? Não, não pode. Esquece que eu falei. Bom, então, consequentemente ele vai ser convexo. Bom, então o trapézio vai ter um par de lados paralelos, ok? Pode ter dois? Pode. Vocês vão ver isso melhor na próxima aula, que a gente vai só definir quem são os polígonos, os quadriláteros notáveis. O paralelogramo, ele possui dois pares de lado paralelo. Então ele vai ser dois lados paralelos aqui, dois aqui, certo? O retângulo, que vocês já conhecem,
A característica do retângulo é que ele tem os 4 ângulos internos retos. Todos os ângulos internos têm 90 graus. O losango, todos os lados do losango eles têm a mesma medida. Se eu medir com a régua lá, todos vão ser iguais. Ele pode ser mais achatado, ele pode ser mais reto, assim, como se fosse um retângulo. Enfim, a característica dele é todos os lados têm a mesma medida. E o quadrado, ele possui todos os ângulos internos retos. Então, todos os ângulos internos do quadrado medem 90 graus. E, além disso, todos os lados possuem a mesma medida, o mesmo comprimento. No caso do quadrado, ele é um polígono regular, né? Quadrilátero regular. Lembrem-se dessa definição também. Então, são essas as características dos nossos quadriláteros notáveis. São esses os 5 quadriláteros notáveis. As características de cada um deles. Pode anotar se quiser, pode tirar foto aí da tela enquanto dá tempo. Que tem todas as características dele. E baseado nisso, a gente vai fazer algumas observações aqui. Primeiramente, a gente vai definir a forma de cada um deles. Observem o trapézio. Como já foi dito, ele tem lados paralelos, ou seja, se eu prolongar aqui e aqui, esses dois lados nunca vão se encontrar. Então ele tem um par de lados paralelos. Se eu tivesse isso aqui, ó, esse lado paralelo a esse, seria um trapézio também? Qual que é a característica de trapézio? Par de lados paralelo. Apenas um? Não. Então poderia ser um trapézio também. Essa é a característica do trapézio. Pelo menos um par de lados paralelo. No caso do paralelogramo, nós vamos ter 2 pares de lados paralelos. Então, os lados opostos vão ser paralelos entre si. Esse paralelo a esse. E esse paralelo a esse, ok? Essa é a característica do paralelogramo. Como nós definimos o paralelogramo. Tem algumas coisas interessantes que acontecem no paralelogramo, por exemplo. Quando vocês estiverem estudando os ângulos dos quadriláteros, vocês vão perceber que todo paralelogramo, esses dois ângulos têm a mesma medida, e esses aqui também têm a mesma medida, entre eles, 2 a 2. Outra coisa, os lados opostos têm a mesma medida entre si. Esse vai ter a mesma medida desse, ok? Mesma medida. E esse vai ter a mesma medida desse daqui. São algumas propriedades que o paralelogramo tem, certo? Que vão ser estudadas mais a fundo mais para frente. Mas foi observando essas características, algumas do trapézio, do paralelogramo e dos demais quadriláteros notáveis, que os matemáticos definiram esses quadriláteros como quadriláteros notáveis. O retângulo, ele possui os 4 ângulos internos, medindo 90 graus, são 4 ângulos retos. Observem também que ele tem pares de lado paralelos. Ó, esse paralelo a esse paralelo a esse. Ué, mas isso não é definição de paralelogramo? Então quer dizer que o retângulo, ele também é um paralelogramo? Sim.
Lembra que eu já comentei com vocês? Alguns grupos podem estar dentro de um outro grupo maior. É o caso aqui dos retângulos. Todos os retângulos estão dentro dos paralelogramos. Mas todo paralelogramo está dentro do retângulo? Não. Como vocês já viram no exemplo anterior, se eu tiver esse paralelogramo aqui, ó, ele não é retângulo. Interessante, né? Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro na nossa próxima aula, que a gente só está definindo os quadriláteros regulares, notáveis. Então, como nós vimos aqui, retângulo, característica, 4 ângulos internos com a mesma medida, no caso, 90 graus. Nós temos o losango, talvez vocês ainda não conheçam o losango. O losango, uma forma de enxergar o losango, ele é você pegar um quadrado e dar uma achatada nele, certo? Aí ele vai ficar com esse formato aqui, ó. Característica do losango: os 4 lados têm que ter a mesma medida. Nesse caso aqui, ó. E aqui a gente usa uma generalização, ou seja, a gente usa uma letra para representar um número qualquer, significando que esse L aqui, ó, o número que eu colocasse nesse L aqui, eu tenho que colocar para qualquer um dos outros L's, certo? Então, losango tem os 4 ângulos internos, losango tem os quatro lados com a mesma medida. Eles têm algumas propriedades interessantes em relação às diagonais, ok? Olha uma pipa aqui, ó. Então, as diagonais elas têm algumas características em comum no losango, que vale para qualquer losango que você pegar, certo? Outra característica importante é que esse par aqui, ó, de lados, eles também são paralelos. E acontece a mesma coisa, ó, com esse outro par de lado aqui, ó. São lados opostos, paralelo. Que, por sinal, 2 pares de lado paralelo é a característica de quem? Exatamente, do paralelogramo. Então, eu posso considerar o losango como também um paralelogramo. Interessante, né? Por último, nós temos o quadrado. A característica do quadrado é os 4 ângulos internos. Eles são retos, ou seja, tem 90 graus. E os lados, os 4 lados dele, têm a mesma medida, o mesmo comprimento. Lembrem-se disso. Eu posso dizer, bom, eu comentei que o losango, ele é como se fosse um quadrado achatado. Mas se eu não achatar esse quadrado, ele ainda é um losango? Qual que é a característica de losango? 4 lados com a mesma medida. Então, sim, o quadrilátero, o quadrado, é um losango. Interessante, né? Que, por sinal, também é um paralelogramo. Que, por sinal, também é um losango, ou um retângulo. Nossa, então quer dizer que o quadrado é tudo? De certa forma, sim. A gente pode dizer que o quadrado ele é um losango, um tipo especial de losango, que possui os 4 ângulos medindo 90 graus, ou um tipo especial de retângulo, que possui os 4 lados iguais. Como a gente sabe, o retângulo e o losango são paralelogramos. Como a gente sabe, o paralelogramo é um trapézio. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi mais para a gente definir quem são os quadriláteros notáveis. A gente não tem intenção de trabalhar
as características, as propriedades especiais deles ainda. Isso vai ser trabalhado mais para frente. Então, o importante aqui mesmo é você saber o que define um trapézio. Um par de lados paralelos. O que define um losango? Os 4 lados têm que ter a mesma medida. O que define um retângulo? 4 ângulos de 90 graus. Então, isso é o importante dessa aula de hoje. Vocês saberem diferenciar os quadriláteros notáveis dos outros quadriláteros e saber qual que é a nomenclatura de cada um deles. Quadrado, losango, trapézio, paralelogramo e o retângulo, ok? Quadrado. Então, essa é a nossa aula de hoje. Lembre-se das características e até a nossa próxima aula, pessoal.